Bem, minha gente, como foi anunciado no blog do Almi Pontes, né? Quero primeiro dar boa noite a todos os internautas, as pessoas que estão ligadinhos com a gente. Estou recebendo nessa noite o seu Antônio Cavalcante, empresário da cidade de Belo Jardim, e o seu Antônio, proprietário da rede de farmácia Cavalcante, como também professor, consultor, administrador de empresas, o nosso amigo Rielson, que está aqui conosco para a gente conversar sobre o empreendedorismo na pandemia, um assunto muito importante para muita gente que está ligadinho nesse instante na página do Facebook do blog do Almi Pontes. Eu quero que você vá compartilhando, né? E aí a gente vai aí conversar com vocês. Eu quero dar boa noite primeiro a São Antônio Cavalcante. Boa noite, São Antônio. É um prazer estar aqui com você. Com vocês. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Pronto. Rielson, boa noite, Rielson. Olá, Almi, boa noite. Para mim é uma satisfação imensa estar participando aqui desse encontro para discutir um tema extremamente relevante nos dias atuais. Satisfação também estar participando dessa live junto com você e com nosso amigo aí, Antônio Cavalcante. Rielson, a primeira pergunta é a seguinte. Esse espírito empreendedor, quero começar por você, Rielson. Esse espírito empreendedor, como é possível você ter esse espírito empreendedor? Bem interessante, Almir. Durante os momentos de crise, muitas pessoas acabam absorvendo só os pontos negativos, ou só os problemas. E durante todo o período de crise ou toda coisa ruim que acontece, você consegue tirar diversas oportunidades. Então, se o empreendedor estiver bem atento, ele vai poder observar várias oportunidades, seja de empreender, seja de melhoria. Um exemplo é empresas que estão com a saúde financeira nesse momento afetadas, é um bom momento para reflexão e identificar quais as decisões foram tomadas que levou a empresa para esse nível, para esse patamar. Então, é um bom momento para refletir. Se a gente olhar oportunidade para empreender, existe nesse cenário atual uma série de tendências, né? Como muitas pessoas ou muitas empresas estão se adequando ou se adaptando ao novo cenário, tem aí um nicho de mercado, por exemplo, de entrega, como várias outras oportunidades. Ou seja, é extremamente importante o empreendedor ele estar atento e não absorver só coisas ruins. Prestar atenção para identificar as oportunidades que ele tem, seja para melhorar a eficiência da sua empresa, seja para empreender. Muito bem. Agora, essa pergunta também vai para o seu Antônio Cavalcante, porque o senhor agora é fácil ser empreendedor, seu Antônio? Eu acho muito fácil. Eu acredito que a coisa mais fácil do mundo é ser empreendedor. Graças a Deus, né? Eu sinceramente, existe, se a gente observar no mundo, né, a gente vai ver que isso não foi muito, vamos dizer assim, ensinado, né? Mas o empreendedorismo é completamente ensinável. É uma questão que você aprende a empreender. O empreendedor pode surgir por necessidade, né? Porque às vezes ele está com uma dificuldade e aí vou dar um exemplo aqui bem simples. Você trabalha numa empresa com uma determinada área e você ou você pode empreender naquilo que você já faz, que você aprendeu, ou você pode dizer o seguinte: olha, eu não quero mais continuar com esse tipo de trabalho e eu vou empreender. Então, nós temos muitos casos. Por exemplo,
uma pessoa é demitida inesperadamente. Então, ele abre uma lojinha, um barraquinha de cachorro-quente, ele abre uma lojinha de roupa, ele faz qualquer coisa, né? Então, esse é o tipo de empreendedor por necessidade, né? Vem o empreendedor por oportunidade. Então, oportunidade. Ele visualiza, possivelmente ele viu alguma coisa com seus pais, com seus avós, ou modelos já praticados, né? Tem um cara que ele fala muito que, acho que todo mundo aqui conhece, Paulo Vieira. Ele fala assim, olha, nós temos os modelos existentes, basta que as pessoas observem os modelos existentes. Então, pode ser por modelo. Às vezes, o avô é empreendedor, tem o perfil empreendedor. Pode ser empreendedor. O empreendedor não é só quem tem uma grande empresa, uma mega empresa, né? O empreendedor, ele pode empreender também até na sua atividade profissional dentro da empresa. É um empreendedor. Então, assim, eu particularmente acho que empreender é uma coisa maravilhosa, é uma coisa assim que tira você da zona de conforto, né, e abre oportunidade para todo mundo. Eu acho extraordinário ser empreendedor. Para mim é muito fácil. Muito bem. Nosso amigo Rielso, empreender dentro do momento de crise desses que estamos vivendo é importante? Sim. Como o Antônio colocou, e daí eu vou pegar um gancho no que ele falou, a todo momento, Almir, esses momentos de crise, momento de queda da economia, é o momento onde mais cresce o número de empreendedores. Se a gente for olhar 2014, 2015, estávamos em um cenário econômico bem crítico, bem difícil, surgiram um número de empresas, assim, principalmente o MEI, que é o microempreendedor individual, surgiram um número altíssimo. Por quê? Porque muitas pessoas são forçadas a isso. Então, como o Antônio colocou, ele perdeu o emprego, ele vai empreender por necessidade. Que é um formato. Mas é também oportuno você identificar as possibilidades e as necessidades que tem. Estamos vivendo um momento bem interessante porque estamos, como é que eu diria, uma atualização forçada, né? Somos forçados a nos atualizarmos e isso gera possibilidades também de empreendimento. O Sr. Antônio Cavalcante, quais são os impactos que já dá para o empreendedor já está sentindo no meio dessa pandemia? Bom, a minha atividade, eu tenho um privilégio, né, de estar numa atividade essencial, né? Então, é um privilégio, que é drogaria, farmácia. A gente empreendeu agora recentemente, faz um ano e alguns meses, que nós empreendemos também num serviço essencial também, que é supermercado. E nós, vamos dizer assim, na verdade, falando da drogaria, do supermercado, a gente realmente passa um momento assim que não tem crise, né? Para a drogaria, supermercado não tem crise. Mas eu creio que algumas atividades aí passam sim por um momento difícil, mas muito difícil. Se eu tivesse na situação dessas pessoas tendo que fechar o meu negócio, possivelmente eu deveria ter demitido ou desligado, né? Pelo menos temporariamente, todos os colaboradores, indiscutivelmente. Mas eu acredito também que houve algumas atividades empresariais que o governo, por exemplo, pagou o salário dos colaboradores até um nível de folha, de valores, até um nível de uma empresa. Então, o governo pagou, por exemplo, tem casos que o governo pagou 100%, tem casos que você cobre essa mão de obra em 30%. Então, esse governo, ele realmente tentou proteger um pouco também, não só as pessoas com o auxílio emergencial, mas também com alguns recursos distribuídos para as micro e pequenas empresas que tiveram acesso ao pagamento da folha de pagamento.
Então, assim, a gente só vai ver o impacto. Eu acredito que teremos milhares e milhares de desempregados. Nós teremos o fechamento de muitas empresas. Nós teremos, inclusive, um impacto em alguns serviços. Vamos dizer assim, pode causar um dano, talvez não se recupere. Por exemplo, um cinema. É muito difícil o cinema se recuperar agora tão cedo, porque é um ambiente com ar-condicionado fechado e que, para funcionar, precisa de gente. Então, quem é que vai se arriscar a ir para uma sala de cinema? Uma empresa que esteja localizada no shopping. Então, eu mesmo, infelizmente, a gente fica preocupado com a família. Então, será que eu teria coragem de ir para um shopping que está um ambiente de conglomeração de pessoas, ambiente fechado? Como é que a gente vai visitar? Um jogo de futebol, por exemplo? Um jogo de futebol. Então, eu vejo assim, eu posso até estar muito pessimista, mas eu vejo algumas atividades assim que tem que se reinventar. Ela tem que, vamos dizer assim, colocar uma nova proposta para um novo produto, né? Porque mas esse reinventar, eu queria que o senhor segurasse o seu raciocínio, porque a gente tem uma pergunta para falar sobre esse reinventar. Eu vou lá para o professor Riels, consultor. Sim. Né? O Riels, o que é que o empreendedor tem que fazer neste momento de crise? O primeiro ponto é verificar se ele já está vendendo online. Muitas empresas tinham, digamos que um certo conforto, um certo comodismo em fazer venda, em realizar venda apenas presencialmente. E daí essas empresas precisam inovar. Ele precisa levar o negócio deles para as plataformas digitais. Então, isso é um primeiro ponto. Um outro ponto, levando em consideração que ele conseguiu se adequar, se adaptar ao novo formato, é interessante agora que ele reduza o custo. Talvez essas empresas estejam, como eu disse anteriormente, com a saúde financeira comprometida, ele precisa renegociar todos os débitos ou cortar as despesas que são possíveis. Quando a gente fala da questão financeira, é importante a gente observar da seguinte forma: nós temos as despesas fixas e variáveis, e dentro da despesa fixa e também da despesa variável, temos as despesas obrigatórias e não obrigatórias. Então, é importante que o empreendedor ele liste, né, todos os itens, se enquadra dentro da despesa fixa, se é obrigatório ou não obrigatório, se é variável obrigatório ou não obrigatório, e daí ele precisa reduzir drasticamente a despesa para que consiga passar por esse momento. Eu tenho conversado e tenho acompanhado alguns clientes, empresas que têm tido 80% de queda no faturamento. Então, se ele não tiver uma estratégia muito boa, é muito provável que esses clientes, que essas empresas, eles fechem as portas. Ou seja, a empresa ela vai quebrar. Então, diante de uma queda do faturamento tão drástica, é extremamente importante que ele continue comercializando e daí se faz necessário essa adaptação virtual, ou seja, vendas online, e que ele corte as despesas que são possíveis serem cortadas. Muito bem. Eu vou para São Antônio Cavalcante. São Antônio, é uma pergunta que eu vou tentar juntar duas em uma só. O empreendedor, ele está fechando as portas, como o senhor já tocou nesse assunto aí, ou ele está se reeducando com essa pandemia no empreendedorismo? Por quê? Por exemplo, o senhor está de olho no caixa ou o senhor está de olho em inovações empreendedoras neste momento de crise? Nós estamos de olho nas oportunidades. Eu queria aqui fazer uma observação antes de responder diretamente a sua pergunta. Eu queria fazer uma observação na resposta de Riels. Dizer o seguinte: nós temos um supermercado que nós colocamos ele na internet há mais de 10 meses. Foi o primeiro supermercado de Belo Jardim que nós colocamos online.
irreal. Sinceramente, se nós fôssemos pagar nossas despesas fixas, administrativas sequer, ou água, luz e telefone, possivelmente a gente não conseguia pagar com essa venda online. Então, o mercado do e-commerce, ele é um mercado muito difícil também. É como se você fosse abrir uma loja física. Se dá o mesmo trabalho. Requer um investimento muito alto para que você possa ter um retorno. Então, aparentemente, é uma coisa inovadora, bonita, tal, não sei o quê. Foi isso que a gente, na verdade, iniciou para ser o primeiro, né? Então, mas nós não tivemos o retorno que a gente esperava. Vocês terem nessa crise das pessoas não saírem de casa, o máximo que nós chegamos de entrega foram 5 por dia, o máximo. Então, e tem dia que não tem entrega, mesmo nessa pandemia. Então, nós tivemos uma experiência, tivemos a oportunidade, né, de passar por um processo desse. Então, Antônio, pois não. Deixa eu só fazer uma observação. Eu acho bem coerente essa tua colocação, até porque é uma experiência sua. Então, entra como um depoimento. O que é interessante ressaltar é o seguinte: todo e qualquer negócio ele vai girar em torno de 3 itens. Eu poderia definir como pessoas, processo e produto. Então, produto no supermercado você já tem, tá tranquilo, é o que todo mundo tem, talvez, ou com algumas particularidades, variedades, etc. Pessoas, daí tem que ver, mas talvez exista algum erro, talvez no processo. Porque você foi para a plataforma, como você colocou, talvez foi o primeiro, né, como você colocou. Isso é extremamente interessante, mas talvez o teu processo, ele não... Enfim, existe algum detalhe que talvez esse ciclo ele não tenha fechado. Exemplo, eu tenho um cliente no mesmo segmento, que é no caso de supermercado, que ele está alavancando de maneira absurda as vendas online. Então, são 2 pessoas com realidades completamente diferentes. Então, tem que ver isso. Talvez exista um erro, talvez, né? Eu não tenho como afirmar isso, mas vale também refletir. Talvez seja um erro no processo ou nas pessoas, levando em consideração que o produto ele é compatível com os demais. Então, o nosso caso é um depoimento nosso, na experiência própria, né? Migrando também a nossa empresa de drogaria para o e-commerce. Nós estamos fazendo, vamos migrar, nós vamos migrar, vamos tentar adaptar e vamos tentar ver o que dá. Eu me perdi na resposta, Almir, porque eu delonguei tanto que acabei esquecendo o que você perguntou. Não, porque, na verdade, a gente estava aí falando justamente dessa venda online, né? E o empresário ele está adaptado, ele está fechando as portas, ele está visando só o caixa ou novas oportunidades no meio da pandemia? Sim. Então, na verdade, eu acho que o empresário, né, ele precisa realmente enxergar as coisas com oportunidades. Eu também posso aqui dar um outro depoimento nosso. Nessa pandemia, onde as pessoas não podiam sair, as instituições fechadas, tudo fechado, nós conseguimos abrir uma farmácia, uma empresa nessa pandemia. Nós demos início ela dia 28 de março e nós inauguramos ela dia 14 de maio. Então, se a gente fizer uma conta aí, nós levamos quase 45 dias para abrir uma farmácia, uma drogaria, que geralmente a média de tempo de abertura que nós fazíamos demorava 3 meses. Eu não conseguia abrir uma farmácia em menos de 3 meses, era impossível. Pela sua burocracia, pela sua demora, pelas instituições que a gente passa até legalizar.
Então, nós conseguimos, nessa pandemia, abrir em 45 dias. Foi um tempo recorde, não é? Então, eu acho que o mundo está mudando assim de forma abrupta. Eu tenho um livro aqui chamado Inevitável, de Kelvin Kelly. Ele fala uma previsão para 20 anos a mudança de comportamento e as novas tecnologias. Se eu for ler ele agora, eu estou quase que antecipando os 20 anos. Muita coisa vai acontecer, já está acontecendo e mudando. Então, se nós, empresários, nós não estivermos antenados, vendo a mobilidade do mundo, né, que não é mais agora a mobilidade de Belo Jardim, não é a situação de Belo Jardim, é do mundo, a gente vai realmente ficar para trás, vai fechar e não vai conseguir visualizar novas oportunidades. Nessa crise, não é? Enquanto as pessoas estavam fechando, nós temos nessa área, todos os dias, possivelmente, no Brasil inteiro, está abrindo drogarias. Então, isso depende muito da atividade, depende muito do... Por exemplo, todos os dias hoje está abrindo startup de tecnologia, está abrindo novas oportunidades de tecnologia. Pessoas que, inclusive, talvez estavam viajando há 5, 6 anos atrás, que ia acontecer isso e que, nesse momento, ele está tendo a oportunidade. Muitos sistemas online, muita coisa de informática. O curso hoje, para mim, se eu fosse jovem, talvez eu não fizesse medicina, não. Talvez eu fizesse engenharia da computação, engenharia da informação, porque é muita coisa digital, é muita tecnologia, né? Então, eu acho que o empresário precisa estar antenado com o mundo ir vendo as oportunidades, mesmo na crise, transformar em oportunidade. Eu acho que é isso que o empresário permanecer e continuar, vamos dizer assim, prosperando, né, no empreendedorismo. Muito bem. Rielson, nesse momento de pandemia, a gente vai falar em coletividade, porque a população, muita gente agia só, né, individualmente. Essa coletividade, quando eu me refiro à coletividade, o empresário, como houve uma coletividade aí dos governadores do Nordeste, formar um consórcio para ter um poder de compra melhor e um preço melhor. Isso é possível no empreendedorismo? É possível, Almir, é possível e eu diria que também necessário. O empreendedor ele tem um compromisso social, então ele não pode se afastar disso. Algumas empresas e vários empreendedores aqui, eles têm tido iniciativas assim plausíveis e admiráveis. Eu já vi empreendedores distribuindo máscaras, já vi empreendedores fazendo campanhas para arrecadação, enfim, e distribuição, seja de alimentos, seja de álcool em gel, seja de diversos produtos. Então, essa coletividade, nesse momento, se faz necessário. Eu diria que é extremamente importante para que a gente passe por isso. É interessante ressaltar que os consumidores, de maneira geral, eles estão atentos ao que cada empresa tem feito durante esse período. Tem empresas que, mesmo durante o período da pandemia, têm ignorado todo esse cenário trágico e têm mantido as suas operações como se nada tivesse acontecendo. E consumidores têm observado isso e têm rejeitado essas empresas. Ou seja, o consumidor está atento, olhando para as empresas para ver quais as ações que as empresas estão fazendo. Porque dessa forma ele passa a admirar mais a empresa e permanece consumindo aquele determinado produto. Muito bem. Sr. Antônio Cavalcante, com base nessas palavras de Rielson, eu tenho uma pergunta a lhe fazer, é o seguinte, essa coletividade também a gente leva para a questão dos fornecedores, né? Como é que o senhor está tratando os fornecedores na pandemia? Por exemplo, seu caixa, eu sou aquela empresa que tem um poder de caixa maior, o senhor dá um tempo maior na questão do pagamento. Aquelas empresas menores, o senhor paga mais rápido, até porque corre o risco, né, se o empreendedor ele não cuidar desse lado aí, as empresas também podem fecharem. Como é que está esse cuidado, essa parceria com seus fornecedores em plena pandemia? Olha, a minha preocupação foi mais trilhada
preservando o consumidor, não foi preservando o empresário, não. Foi dando ênfase exatamente nesse lado coletivo. Mesmo que o nosso trabalho não apareça para o público, ele foi um trabalho mais pensado no seguinte, tipo de fornecedor. Nós temos, vamos supor que nós tenhamos 5 fornecedores de um mesmo produto. Então, aquele fornecedor que ele estiver elevando o preço, nós fazemos o quê? Nós evitamos de comprar aquela pessoa. Então, a gente deixa ele lá, dizemos que nós temos estoque alto e a gente não compra. Então, a gente iria para aquele que tinha um compromisso de manter o preço, não é? De manter o preço e não abusar da situação. Então, nós tivemos aqui vários casos, né? Agora mesmo no ramo de farmácia mesmo, nós estamos fazendo isso. Tem um produto que os caras estão vendendo mas quer que nós compremos outros produtos. E aí, ainda mais, ele está aumentando o preço daquele produto, o que é o produto que é de grande demanda. Então, o que nós fizemos? Nós buscamos alternativa, um segundo fornecedor, e aí deixamos de lado esse fornecedor que, teoricamente, está se aproveitando da oportunidade. Então, o nosso raciocínio hoje foi mais para proteger o consumidor de não elevar o preço do produto. E a gente manter aquele preço para que a gente possa, de alguma forma, né, empreender ajudando a comunidade, não tirando o dinheiro dele desnecessário, mas fazendo com que ele possa administrar e consumir de forma racional os seus produtos. A gente focou mais em proteger o consumidor em detrimento do nosso, vamos dizer assim, fornecedor, né? Nós Muito bem. criando esse laço para que ele não houvesse a história da exploração, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, eu acho que eu vou pular ela, que praticamente eu acho que vocês já responderam, né? Como está o relacionamento, como identificar oportunidade em um momento deste. Mas, Rielso, a mudança de modelo de negócios em plena pandemia, é possível faturar mais com essas mudanças aí no empreendedorismo? O áudio cortou aqui. Só uma parte da pergunta. Eu vou repetir. As mudanças, né, de negócios em meio à pandemia, isso está dando condições a algumas pessoas faturar bem mais do que esperavam? Almi tem alguns segmentos que ele tem crescido bastante. Tem alguns segmentos que não param. Mas tem segmentos que ele vai demorar um pouquinho mais a responder. Então, essa ação, essa adequação que os empresários estão fazendo agora, alguns terão a resposta de imediato. Então, isso vai ter um aumento no faturamento, levando em consideração que estamos num momento de queda. Então, se você tem um aumento no faturamento, mesmo que um percentual pequeno, isso já representa muita coisa para o pequeno empreendedor. Então, alguns vão ter esse retorno mais de imediato, porém outros vão ter esse retorno mais a médio ou longo prazo. O que é importante, Almi, é também ressaltar o seguinte: algumas mudanças que essa pandemia ela nos forçou, ou ela vem forçando, algumas mudanças elas não voltam. Por exemplo, é tendência, já o crescimento em uma área de educação à distância já era tendência, já existia um crescimento, porém um número ainda muito grande de consumidores preferiam aulas presenciais. E essa pandemia, ela veio para fortalecer isso ainda mais. Ou seja, existem vários segmentos que esse modelo de negócio, esse novo modelo, ele vem para ficar. Então, é extremamente importante que o empreendedor ele faça adequação, faça adaptação, busque conhecer um pouco sobre marketing digital, sobre comunicação. É completamente diferente uma estratégia de marketing em uma cidade como Belo Jardim e uma estratégia de marketing em um negócio virtual. São estratégias completamente diferentes.
Se o empreendedor ele não buscar esse conhecimento, ele vai ficar para trás. Como também conhecer as ferramentas as ferramentas virtuais, né? Estamos utilizando uma agora que muitas pessoas não conhecem. Então, existem várias ferramentas que você pode utilizar para expor, para vender o produto, o seu produto. Muito bem. Qual a capacidade, seu Antônio Cavalcante, que o empreendedor tem que ter no momento desse? Olha, eu costumo dizer que o empreendedor, ele não se consegue medir a sua capacidade. Nós somos ilimitados. O ser humano, ele é abundante, não tem limite. O limite dele é sem limite. Então, às vezes a gente não sabe a nossa capacidade. Então, hoje, como o Rios colocou aí, pegar um gancho da fala dele, tem pessoas hoje que talvez não sabiam do seu potencial e agora está colocando o seu potencial para fora. Tem gente aí que, por exemplo, quem vende marmita, quem vendia marmita e que vendia com qualidade, que fazia com qualidade, ele agora começou a ganhar dinheiro, né? Porque transformou o negócio dele, que as pessoas já conheciam, era pouca gente, mas, vamos dizer assim, pela sua qualidade, pela sua criatividade, foi uma oportunidade e ele cresceu. Os restaurantes possivelmente também terão dificuldades futuramente. Porque, veja, o restaurante que não se reinventar e que ele não se adequar a essa situação, possivelmente ele terá dificuldades futuramente. Porque talvez o restaurante não seja mais visitado como era antigamente, com aquele grupo de pessoas, a comida exposta, né? O senhor acha que as pessoas vão, mesmo pós-pandemia, vão fugir dessas aglomerações? Vão fugir dessas aglomerações e do tipo do negócio. Então, por exemplo, se você dá um espirro ali e aquela comida está ali exposta, como é que você, como consumidor, você não vai pensar sobre isso? Mas o empresário precisa pensar sobre isso. Então, veja que nessa coisa, nós temos que, aquela palavrinha lá, temos que estar buscando a imaginação para que a gente possa ver que tem coisas que a gente vai ter que driblar isso, né? Então, são vários negócios que poderão, se não for repensado, fecharão, de fato, e negócios vamos dizer assim, era 10 marmitas, hoje transformou-se num grande restaurante, não é? E que está fazendo entrega do volume grande. Agora mesmo, uma reportagem, se não me engano, foi de um restaurante Madeiro, né? Demitiu muita gente e está com dificuldades, muita dificuldade. Talvez tenha fechado, né? Porque não teve a habilidade, né? De estar se inovando ali, né? A pandemia, porque o empreendedor ele precisa estar se reinventando ali naquele momento, dando resposta para a demanda, né? Muito então, bem. Por aí. São Antônio, eu estou preocupado aqui com o tempo, para a gente, senão a gente vai ficar sem os agradecimentos finais, né? Gielso, assim, para você ser mais objetivo ainda, Gielso, a pergunta próxima é a seguinte: eu estou em casa, não posso sair, estou em quarentena, como é que eu faço para colocar em prática meu potencial de empreendedorismo? Extremamente interessante, Almir, essa pergunta. Você estar atento ao novo cenário. Quais as oportunidades que se tem para empreender, seja virtualmente? Antônio citou um exemplo de restaurante. Eu conheço alguns casais que tem um casal especificamente, um casal próximo. Os dois trabalham. Um trabalha em uma indústria, o outro trabalha no comércio. Devido à pandemia, os dois foram colocados de férias e, durante as férias, eles ficaram inquietos, ficaram impacientes por estarem sem fazer nada e decidiram empreender. Tentaram com um produto, o produto teve um certo caminhou bem, mas a princípio eles viram que eles observaram que aquela demanda ela não era uma demanda tão alta,
pedido não era tão frequente, e daí eles mudaram o produto e estão indo assim de uma forma bem interessante. Eu acredito que esse novo empreendimento ele tem tudo para crescer. Ou seja, é extremamente importante que a cenário e que fiquem buscando meios e formas seja de ferramentas para aplicar ou de segmentos para poder empreender. Senhor Antônio Cavalcante, várias linhas de crédito está sendo oferecida ao empresário, ao empreendedor. Vale a pena entrar nesse momento de crise no financiamento? Isso vai variar do fluxo de caixa de cada empresa, né? Realmente, cada empresa tem que avaliar para ver se ele vai investir, se é para pagar, se ele conseguiu pagar tudo que ele tinha. É uma avaliação realmente técnica, de acordo com o fluxo de caixa da empresa. Na verdade, eu vi que esse fluxo de caixa aí, se você aguenta 2 meses, eu vi um consultor do Sebrae dizendo que você tem que multiplicar por 3, porque a pandemia obriga você a pensar dessa forma. Vamos aí, o senhor falou em fluxo de caixa, e possível que, se os empreendedores mais capazes não sobrevivem agora, um exemplo, esses empreendedores que não são tão capazes, é impossível sobreviver no momento desse? Ou acham que tem alguma saída? Eu queria ver a opinião de Rielso e depois de Antônio Cavalcante. Albi, é extremamente interessante quando nós olhamos para os grandes empreendedores aqui no Brasil. Eu poderia citar algum, como Jorge Paulo Lema, Abílio Diniz, João Carlos Paes Mendonça, entre outros. Só para você ter uma ideia, Jorge Paulo Lema, há 2 anos, ele estava no ranking, era o homem mais rico do Brasil. A fortuna dele estava avaliada em pouco mais de 88 bilhões de reais. Esse cara, em 1 ano, ele perdeu 5 bilhões e saiu do primeiro para o 3º lugar. Hoje eu acho que ele é o 3º homem mais rico do Brasil, salvo engano. Mas o que eu quero ressaltar aqui mesmo os grandes empresários, eles também erram. Os grandes empresários, eles já quebraram diversas vezes. Agora, o que é interessante, a capacidade de se reinventar, a capacidade de inovar e de persistir no empreendimento. Então, tem muitas empresas que, nesse momento, vão fechar. E talvez, Almir, talvez não signifique que esse empreendedor ele seja fraco, mas vai fazer com que esse empreendedor ele ganhe maturidade para que o próximo empreendimento dele seja mais eficiente e que ele seja mais assertivo nas decisões. Ou seja, isso traz uma experiência, essa crise, e quando a empresa fecha, traz uma experiência para que o empreendedor ele ganhe musculatura e conseguir sobressair no seu próximo empreendimento. Isso é extremamente importante ressaltar, que mesmo o empreendedor que fechar nesse período, nesse momento, não significa dizer que é fraqueza, mas ele pode vir em seguida com muita força. Seu Antônio, quer acrescentar alguma coisa? Empreendedor que é empreendedor, ele não, na verdade, ele erra, mas quando ele erra, na verdade, ele aprende. Que o empreendedor, eu acho assim, extraordinário. Eu me lembro aqui das histórias do Dr. Edson Mororó Moura, né, o grande empreendedor de Belo Jardim, e ele visualizou Belo Jardim um lugar de se fazer bateria. Mas aí ele não pensou que Belo Jardim tinha apenas um carro, veja. Ele transformou, né, uma visão, né, que poucos tiveram, e hoje ele tem esse império, teve esse império aqui, não é? E eu sou um admirador de Dr. Edson por isso, porque ele visualizava o que ninguém visualizava. Se a gente observar, Almir, quantas pessoas empreenderam nesse momento? Por exemplo, os cantores que pagavam para ir lá no Faustão, hoje eles estão ganhando dinheiro agora, inverteu. Hoje eles estão ganhando milhões
fazendo as lives, as músicas dele, cantando, se promovendo e ganhando dinheiro. Antes ele pagava para se promover. Veja, você hoje faz o seu programa, né, da forma como você faz, com a redução de custo extraordinária, né, sem locomoção. Veja, que coisa extraordinária. Então, eu acho que o empreendedor, ele busca as coisas onde não existe. Ele vai lá, busca aquelas coisas assim que eu acho que o empreendedor, ele é uma pessoa sonhadora, né? Porque se não fosse o sonho dessas pessoas, como seria a nossa vida? O cara imaginar como acender uma lâmpada, né? Como seria o motor para carregar um avião, um trem-bala, o computador, o telefone, né? O celular, que hoje tem tudo na sua palma da mão. Veja, o empresário, o empreendedor é uma figura, né, extraordinária, porque ele é quem mobiliza o mundo inteiro, né? É o mundo inteiro. Ele faz as pessoas, qualidade de vida para as pessoas, né? Então, eu acho que o empreendedor, em nenhum momento ele pode estar, como o Rios colocou aqui, ele pode até quebrar, né? Ele pode até quebrar, mas ele é tão engenhoso que ele vai dar a volta por cima e vai aprender e vai abrir um negócio melhor do que tinha, né? Então, é esse conceito que eu tenho do empreendedor. Agora a gente vai, eu acho que eu quero dizer às pessoas que estão em casa, né, que estão acompanhando aí no blog do Almir Pontes, através da página do Facebook. Nós temos também a página oficial, que é www.blogdoalmirpontes.com.br, e temos o canal nosso no YouTube. Se você ainda se inscreveu, vai lá. Todas as lives ficam lá no YouTube do nosso canal, né? Pode visitar lá, né? Um show de bola as lives, né, com as pessoas adequadas para falar de determinados assuntos que a gente escolhe todas as semanas. As nossas lives acontecem sempre nas terças-feiras, às 19 horas. Eu quero fazer uma pergunta agora, que essa pergunta é muito importante. E a gente vai ouvir a opinião dos dois, começando aí pelo Riels. Riels, pós-pandemia, o que é que poderá acontecer com o empreendedorismo? Esse empreendedorismo que está convivendo com ele, mas está aprendendo de alguma forma, né? Uma aprendizagem grande. O que é que isso vai ter de fruto para o empreendedorismo pós essa pandemia? Almir, isso traz uma maturidade para o empreendedor impressionante. Isso traz musculatura, isso traz uma experiência que ela é muito significativa na vida do empreendedor. É interessante a gente olhar para algumas coisas com muito cuidado, que às vezes essas coisas passam despercebido na nossa rotina, no nosso dia a dia. É interessante, Almir, que inclusive nesse momento de pandemia, e isso vai refletir no pós-pandemia também, nesse momento de pandemia tem uma classe, eu colocaria uma classe miserável que não tinha renda e que hoje está tendo uma renda, que isso acaba fortalecendo o mercado, acaba afetando o consumo, etc. Então, no período pós-pandemia, eu diria que, além da experiência, da musculatura que o empreendedor ele ganhou ou está ganhando nesse momento, ele precisa observar as coisas com mais critério. Sem contar que, se o empreendedor, se a saúde financeira da empresa está afetado, foi afetada nesse momento, ele tem que refletir quais decisões ele tomou. Ele tomou decisões erradas para levar a empresa para isso, como corrigir e como evitar que isso se repita. Então, período pós-pandemia vai ficar, eu diria que, falando como professor, um dever de casa aí para os empreendedores, porque ele precisa realmente fazer essa lição. Ou seja, onde foi que eu errei, que eu não posso errar jamais, porque esse período, né, essa crise veio muito forte, essa pandemia veio muito forte, mas já teve outras no passado e virão outras no futuro, né? Infelizmente, outras virão.
E é extremamente importante que o empreendedor esteja preparado para passar por um cenário, por uma turbulência como essa. Muito bem, eu vou para São Antônio Cavalcante, nessa pergunta aí, pós-pandemia, eu quero só fazer alguns acréscimos, porque é o seguinte, se não sair a vacina, São Antônio, nós vamos sair de uma pandemia de 2020, que vai levar um certo tempo para a gente realmente sair dela, mas é quando está chegando a outra no próximo ano, se não sair essa vacina. E aí o empreendedor, o empresário como o senhor está aprendendo na pandemia, né? O senhor vai levar um fruto para o amanhã. Mas qual é a sua preocupação também pós-pandemia? Eu queria que o senhor dissesse, como empresário, né, o que é que vai acontecer aí pós-pandemia para o empreendedorismo, o que tem de fruto e o que tem de preocupação. Então, minha preocupação é com imagine 1929, imagine a crise 2010, 2014, se não me engano. Então, nós não vamos, vamos dizer assim, passar por isso ileso. O Brasil vai pagar uma conta muito alta. Isso eu não tenho a menor dúvida. O brasileiro vai pagar uma conta altíssima, né? Altíssima. A gente não tem noção ainda do tamanho da conta que nós vamos pagar. Essa é a grande verdade. Espero eu que tenhamos, nas próximas eleições agora, governantes, prefeitos, pelo menos já prefeitos, né? Que possa estar realmente fazendo um trabalho de, vamos dizer assim, recuperação econômica nos seus municípios, para que, somado a isso, nós tenhamos a próxima eleição em 2022 e aí se prepare para um novo ciclo econômico. Porque, realmente, eu acho que nesses próximos 2 anos nós vamos pagar uma conta difícil, vai ser momentos difíceis para a economia, para a empregabilidade, não é? Eu creio dessa forma. Com relação ao aprendizado, eu acho que o aprendizado como o Reels colocou aí, é extraordinário. Nós faremos história, né, para os nossos filhos e netos no futuro, porque quem atravessar essa crise aqui no Brasil e no mundo e poder contar a história, né, será uma coisa extraordinária. O que é que nós estamos aprendendo? Eu estou aprendendo e eu quero chamar a atenção aqui para a comunidade que está nos ouvindo, Almir. E eu não poderia aqui deixar de registrar esse trabalho que você vem fazendo, levantando discussões tão importantes, não só para a nossa cidade, mas nós estamos discutindo aqui coisas que é a nível nacional. Não é? Então, eu acho que parabéns pela iniciativa. Mas veja só, eu queria chamar a atenção o seguinte, não só o empresário, mas o consumidor normal. Tem um livro, Pai Rico, Pai Pobre, e tem um livro também chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. E esses dois autores, eles falam que o seu primeiro salário, ou o salário que você recebe, você tem que primeiro pagar você. Primeiro você paga você e depois você paga os fornecedores. E a lição que eu tiro disso é que a gente não tinha poupança, nós temos uma sociedade que não faz poupança, temos uma sociedade que não tem um plano de previdência privada, não é? Nós temos uma empresa que trabalha de manhã, recebe à tarde e vai pagar o boleto de manhã no dia seguinte. Então, nós não temos um fluxo de caixa consolidado, nós não temos um volume de recursos que sustente a empresa por 3, 4, 5, 6 meses. Então, essa lição socioeconômica, eu falo sócio porque o consumidor está em... Por exemplo, quantas pessoas teria aí, vamos supor, aí numa poupança, 10 mil reais, eu estou falando de renda baixa, lá guardadas para superar aí 3, 4 meses. Quantas pessoas?
Quantas empresas estariam aí se o governo não tivesse ajudado? Quantas empresas estariam fechando literalmente para aguentar 2, 3 meses? Entende? Então, eu acho que a lição que nós vamos tirar depois dessa pandemia, ela não tem preço, não tem livro nenhum, não tem universidade nenhuma que iria ensinar a gente, porque nós não iríamos acreditar numa situação dessa, né? Então, eu acho que nós vamos aprender muita coisa, né? Nós vamos saber que nós somos criativos, nós vamos saber que nós podemos, nós vamos saber que muitas coisas que a gente não podia, nós podemos, né? E está provado. Eu nunca imaginava que eu conseguia abrir uma farmácia em 45 dias. Nunca, né? Pela nossa experiência e pelo o time de toda a burocracia que tem no Brasil, né? Então, eu acho que o aprendizado é extraordinário, né? É extraordinário. Não tem como a gente mensurar o tamanho do aprendizado pós-pandemia. Almir, acho que seu microfone está bloqueado. Está bloqueado, Valdir. Tá ok. Vamos lá, está me ouvindo, né? Isso. Sim. Pós-pandemia, há uma preocupação grande. O senhor Antônio aí falou na questão política, eu não vou entrar em mérito político, mas naquela reunião ministerial que foi à tona, né, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil está quebrado. O que eu vejo pós-pandemia também é o empreendedor manter o número de empregados que ele tinha antes da pandemia, né? Isso aí vai ser gradativamente, isso não vem do dia para a noite, né? Essa preocupação grande, você tem uma certa esperança em a economia se reerguer, já que os brasileiros têm essa fama de guerreiro, de lutador, com toda essa crise? Quando eu falei aí da política, é porque já há uma expectativa que as prefeituras vai cair receita de prefeitura, receita do Estado, do governo federal. Isso também vai dar um desemprego grande, porque não vão conseguir investir na economia. É para mim, é para Rielso? Não, para Rielso. Ok. Almir, o seguinte, a relação empregado-empregador, ela vai sofrer algumas mudanças. O empregado que exigia muito, quando a empresa começar a cortar, vai começar a cortar por ele. Então, algumas características se faz necessário nesse momento de pandemia. Flexibilidade fundamental para todo e qualquer empregado. Por quê? É um momento de abrir mão, inclusive, de salário. O cara que recebia 5 mil, 7 mil, ele não está recebendo. Então, muitas empresas colocaram o cara na MP. Então, algumas empresas ainda deram uma espécie de complemento, porque o governo federal ele entra fazendo o cálculo como seguro-desemprego e a receita dessas pessoas caíram drasticamente. E tem um detalhe, os empregadores não querem que o resultado dessas pessoas caiam. Ou seja, é fundamental que o empregado ele esteja aberto a essa queda na receita e que o comprometimento dele seja igual ou maior do que o que estava vindo, porque o resultado desse funcionário ele precisa ser muito melhor, muito mais eficiente. Uma vez que um funcionário ele pode estar fazendo o trabalho de 2, 3 pessoas. Ou seja, a relação entre o empregador e o empregado, nesse momento, exige uma mudança, tanto do comportamento do empregador, como também do comportamento do empregado. É natural, né? Já estamos vendo os números aumentarem, os números de desempregados. Existe uma estimativa aí de mais de 12 milhões de pessoas, o número real pode passar de 27 milhões de desempregados. Esse número pode aumentar ainda mais nos próximos dias. Porém, se faz necessário que os empregados eles tenham essa capacidade de enxergar essas características necessárias. E um detalhe, Almir, a
qualificação profissional ela vai ser fundamental. Eu não estou falando de qualificação, de graduação, de investir em um curso para passar 5, 7 anos, não. Eu estou falando de qualificação profissional, porque isso, atrelado à responsabilidade e comprometimento, é que vai fazer com que o resultado dessas pessoas aumente de maneira drástica e ele, dessa forma, vai ser valorizado no mercado de trabalho. Muito bem. Olha, a gente está chegando ao final do nosso debate, né? Bem descontraído, bem culto para as pessoas que estão empreendendo, que estão com dificuldade, que estão querendo empreender, que estão querendo se reeducar, estão querendo conhecer novos caminhos, estão conhecendo novos caminhos. Muita coisa essa pandemia realmente vai deixar de bom, mas também algumas coisas a gente não vai esquecer nunca. Mas, São Antônio Cavalcante, se o senhor tiver algo ainda para acrescentar, fique à vontade, mas de antemão já quero lhe agradecer. Né? São Antônio Cavalcante, dono da farmácia da rede de farmácias Cavalcante, hoje já tem até em Arco Verde, futuramente está em outras cidades, né? Esse grande empreendedor, que a história dele é muito bonita. Se a gente for contar agora, Riel, o tempo não dá, né? Mas a gente já ouviu essa história lá na Rádio Itacaité, ele já participou várias vezes conosco, uma história brilhante, né? Que o São Antônio entendeu que não deveria ganhar aquilo que estava ganhando e partiu para ser empreendedor. E aí, São Antônio Cavalcante, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, que lhe ilumine para que o senhor continue gerando empregos em Belo Jardim, na região, em outras cidades, né? A rede de farmácia Cavalcante, ela começa já a ter outra dimensão, como o senhor diz, plena pandemia, o senhor abriu uma nova farmácia, isso é uma prova do seu talento, da sua capacidade, né? Muito obrigado mesmo, de coração, por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Almir, eu que agradeço o convite. Para mim é um privilégio estar aqui com você e com o Rielso. Essa pessoa aqui também maravilhosa, o Rielso, é um palestrante aqui da nossa terra. Eu já tive a oportunidade de fazer um curso, inclusive, com o Rielso. É uma satisfação, é um privilégio, né, estar aqui conversando com vocês. Obrigado a você por estar dando essa oportunidade da gente aqui de estar conversando coisas interessantes, discutindo coisas relevantes para a nossa cidade e para o nosso país. Eu é que realmente fico agradecido. Eu queria fazer somente, dar uma fila aqui, que eu anotei aqui, fazer um pedido assim. Quem desiste nunca vence, Almir. E um vencedor nunca desiste. Então, que nós acreditemos no nosso país, apesar dos problemas. Nós nunca devemos e nunca vamos desistir do nosso país. Eu agradeço imensamente essa oportunidade aqui, falando com você que está nos ouvindo também, na companhia de Rielso e Almir. Muito obrigado e uma boa noite. Rielso, pouco tempo que nós se conhecemos, mas você é uma pessoa que me traz muitas inspirações nas suas palavras quando a gente senta em Belo Jardim para tomar um café pequeno, como você vai lá na Rádio Itacaité para o nosso programa, já foi também em outras oportunidades, a gente já conversou muito sobre empreendedorismo, e você tem uma empresa de consultoria, você é um administrador, você tem uma bagagem muito grande para oferecer às pessoas que querem empreender, que querem aprender, você ministra vários cursos. Eu queria que você falasse um pouco da sua empresa para quem está nos ouvindo através do blog do Almir Pontes e também dizer a você, eu estou feliz por você ter aceitado o nosso convite e dizer que o povo, os telespectadores que nos acompanharam até agora, eu acho que teve um grande proveito em suas palavras. Muito obrigado de coração. Bom, Almir,
Não sei nem por onde começar agora, mas fico muito feliz com as palavras, tanto com as palavras de Antônio, como também com suas palavras. E isso serve também como uma massagem no ego. Então, fico muito agradecido, me sinto muito feliz com isso. A nossa preocupação é sempre em oferecer o melhor, né, um conteúdo de qualidade em todo o trabalho que nós desempenhamos. Antes de fazer o agradecimento e pegando o gancho aí na sua pergunta e no seu pedido, falando rapidamente da nossa empresa, a nossa empresa é uma empresa de consultoria com foco no empreendedorismo e gestão estratégica. Então, nós atendemos aqui diversos clientes, né, de diversos segmentos. Então, o cliente, quando ele precisa reduzir despesa, quando ele precisa melhorar a eficiência, vamos lá nas empresas, fazemos um diagnóstico. Através desse diagnóstico, nós consideramos crucial no processo de consultoria. Através desse diagnóstico, nós fazemos uma análise em seguida e depois propomos uma linha de trabalho para corrigir os erros, né? Enfim, digamos que as falhas da empresa e, em seguida, melhorar a eficiência. Então, a nossa empresa está de portas abertas aí para atender aqueles que sentem uma necessidade ou está com alguma dificuldade nesses dois aspectos, no empreendedorismo e gestão estratégica, além dos diversos cursos também que nós temos, dentre eles a educação financeira, que o Antônio destacou muito bem, a necessidade de sermos educados financeiramente. E isso é uma das lições, como o Antônio tinha falado anteriormente, que essa pandemia vai deixar. Eu queria que você desse o número, né, do telefone lá da empresa, porque as pessoas precisam ligar, né? Isso, ótimo, Almir. Até informar também que nesse exato momento a gente está com o nosso site em manutenção. Amanhã, ou melhor, amanhã estaremos colocando no ar com todo um novo formato para fazer atendimento virtual, tanto de cursos como também de consultoria. Mas quem tiver dúvida pode entrar em contato conosco pelo 3411-7111 ou pelo celular 8296-8299. Então, o número fixo 3411-7111 ou 8296-8299. Ok. E daí, Almir, perdão. Fala, pode falar. Eu queria, né, pegar o gancho agora para fazer também os meus agradecimentos. Quero parabenizar você pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Como você colocou, desde quando nos conhecemos, é sempre muito proveitoso sempre muito proveitosa as nossas conversas. Da mesma forma, também, quando eu encontro com o Antônio, é sempre uma oportunidade de aprendizagem, né? Sempre eu acho o Antônio interessante porque é um cidadão que pensa fora da caixa. Isso é uma característica muito típica de um... Sempre otimista, né? Perfeito. Isso é uma característica típica de um empreendedor, mas um empreendedor ousado, um empreendedor inovador. A trilha de Antônio, né, a carreira de Antônio, ela é brilhante. Já convidei também o Antônio para fazer uma palestra lá para os meus alunos na faculdade. Enfim, é sempre uma oportunidade de troca. E fazer parte, Almir, desse encontro, discutindo um tema que eu particularmente sou apaixonado e como também foi colocado, um tema de alta relevância, eu me sinto muito feliz e honrado em poder estar participando desse encontro aqui hoje. Então, fica aqui meu muito obrigado a você, meu muito obrigado também aí a Antônio e muito obrigado a todos que nos acompanharam aí através das redes sociais. Eu quero agradecer a você, Rielso, a Antônio Cavalcante, e dizer a vocês que as palavras de vocês, na verdade, eu acho que inspirou muita gente, né, e um proveito muito grande para as pessoas que acompanharam a gente. E dizer a você que está em casa, essa é a terceira live do blog do Almir Pontes. A primeira a gente falou aqui sobre educação, a gente trouxe aqui pessoas capacitadas, como a gente também, semana passada, a gente falou sobre a religião e a tecnologia, e também uma live muito proveitosa, e hoje não foi diferente.
E sempre o blog do Almir Pontes tem esse compromisso social, né? Muitas vezes as pessoas... Não, por que não fala determinado tema? Porque a gente está procurando trazer aqueles temas que primeiro está incomodando as pessoas, que está sendo fruto de uma luz para as pessoas que estão neste momento de crise. Em seguida, a gente vai chegar em outros temas que estamos sendo cobrados, mas a gente chega lá e atende todo o público. Mas eu quero dizer a você que está em casa, acesse o blog do Almir Pontes, www.blogdoalmirpontes.com.br, vá lá na página do Facebook, blog do Almir Pontes, curta, compartilhe, né? Ou vá lá no canal e se inscreva no YouTube, e você também vai encontrar todas as lives e outros materiais que a gente deixa no nosso canal, né? E a gente está, aos poucos, trazendo mais conteúdo para vocês. Gente, muito obrigado de coração. Boa noite a todos vocês que estão aí em quarentena. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue acreditando no Senhor, no nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que todos juntos vamos vencer esta guerra. Um forte abraço, boa noite. Obrigado, São Antônio. Obrigado, Riels. Nós que agradecemos. Um abraço. Sucesso.